Eu só acabo esse vídeo aqui quando ele durar 28 minutos. Enfim, como o DNA Y é rastreado em haplogrupos em linhas masculinas. O cromossomo Y é exclusivo dos homens. Mulheres têm dois cromossomos, o XX, enquanto homens têm o X e o Y, XY. Assim, o Y passa diretamente do pai para o filho. Praticamente sem se combinar com o DNA materno. Isso faz o cromossomo Y uma espécie de fio contínuo que conecta todas as linhagens masculinas desde o primeiro homem moderno, ok? Enfim, o que os cientistas observaram? O DNA Y acumula mutações pontuais, chamadas CNPS. Essas pequenas variações surgem no acaso a cada poucas populações, tá? Cada mutação nova cria uma ramificação na árvore genealógica masculina. Ok? Entenderam até aqui? Com isso, os geneticistas montam uma árvore de haplogrupos, grandes famílias genéticas que mostram onde e quando surgiram determinados ramos da humanidade, ok? Enfim, um haplogrupo, por exemplo, eu poderia citar aqui, ó. Deixa eu citar um negócio aqui. Você tem um haplogrupo de origem estimada de 550 mil anos lá da África Central, tá? O mais antigo conhecido é o haplogrupo A00 e você tem o E1B1A de 70 mil anos na África subsaariana, comum em populações baltas, tá? Você tem o R1B de 20 mil anos, Europa Ocidental, frequente em europeus. E você tem o CM217, entendeu? De 1000 anos atrás, Ásia Central, entendeu? Mongólia, associado a Gengis Khan. Enfim, o haplogrupo C3, atual CM217, é o que aparece com frequência anomala em regiões dominadas pelos mongóis. Daí o vínculo com Gengis Khan. Os pesquisadores reconstruíram a ancestralidade medindo a frequência geográfica dos haplogrupos, idade das mutações por relógio molecular. Já vou explicar o que é um relógio molecular, não é um Ben 10, pelo amor de Deus. Enfim, correlação histórica, migração do império. Assim consegue inferir que o único homem que viveu há quase 1000 anos atrás, 800 anos, deixou descendente de milhões de homens vivos hoje. Isso coincide com a época e o contexto de Gengis Khan, que tinha mulher pra caramba. Ou você pensa que Gengis Khan tinha só uma mulher? Cara, esse cara, ele passou o rodo em tanta mulher, mas em tanta mulher, cara, que é inestimável, inestimável. Enfim, olha aqui, ó, agora mudando um pouco de assunto, você lembra pensar que um homem consegue povoar uma ilha, mas uma mulher não? Ele pode repovoar uma ilha, enfim, um homem poderia repovoar uma ilha se houvesse mulheres férteis, tá? Suficientes, ovos preservados, mas exigiria gerações e o resultado seria uma população, né, com um pouco de diversidade genética, o que teria sérios riscos, né? Enfim, quando uma população surge a partir de um pequeno grupo, por exemplo, um homem e 10 mulheres, elas sofrem o que chamamos de efeito fundador. Isso quer dizer que toda a variedade genética das próximas gerações depende apenas de 2 genes desse grupo inicial. Se o grupo inicial for pequeno demais, a diversidade genética será pobre e as doenças recessivas podem se acumular. Um homem carrega cerca de 200 genes potencialmente prejudiciais, a maioria inativa. Se suas filhas se casarem com seus próprios filhos ou netos, essas mutações podem se cruzar e aparecer de forma ativa, entendeu? Estudo de genética populacional mostra que uma população humana precisa de pelo menos de 160 pessoas, 80 mulheres, para ser estável a longo prazo, sem colapsar geneticamente. Menos do que isso, a consanguinidade aumenta e causa declínio de fertilidade, tá? Só isso. Deformações, extinção após gerações, tá?
Gengis Khan é um exemplo histórico de como um homem pode gerar uma linhagem gigantesca. Se um homem tiver 500 filhos em diferentes mães, regiões, e cada um tiver mais filhos, o crescimento exponencial é enorme, tá? Em 10 gerações pode alcançar milhões de descendentes. Enfim, se cada filho tiver em média 3 filhos, isso continuar por 10 gerações, é, você vai ter 59 mil descendentes diretos, cara. Enfim, mas em uma ilha isolada, o crescimento seria limitado pelo recurso ecológico, né? Alimento, abrigo, espaço, enfim. Em teoria, um poderia repovoar uma ilha. Enfim, mas teria problemas genéticos. E eu falei que esse vídeo teria 28 minutos. Eu não vou parar, eu sou orgulhoso. Lembra que eu falei que eu queria explicar aqui que o relógio molecular é um dos conceitos mais importantes da genética evolutiva moderna. Ela conecta DNA, tempo, história da vida na Terra, permitindo que os cientistas leiam, entre aspas, a passagem de tempo diretamente nas moléculas. Enfim, é uma ferramenta que eles vão usar basicamente para estimar o tempo, entendeu? Que separam as espécies, né? Quanto tempo aquela espécie se separou da outra. Enfim, que se separaram de um ancestral comum. Por exemplo, quanto tempo um chimpanzé e um ser humano se distanciaram do Australopithecus, por exemplo. Enfim, se separaram, né, de um ancestral comum com base na taxa de mutação do DNA, né? A ideia surgiu na década de 60, quando os pesquisadores Emily e Lynch perceberam algo fascinante. As mutações genéticas, substituições de nucleotídeos, ocorrem a uma taxa relativamente constante ao longo do tempo, ou seja, mesmo que as espécies sejam diferentes, o ritmo de acumulação de mutações neutras, aquelas que não afetam a sobrevivência nem a reprodução, tendem a ser mais estável em média, como o tic-tac de um relógio. Enfim, vou explicar de novo. Mesmo que as espécies sejam diferentes, o ritmo de acumulação de mutações neutras, aquelas que não afetam a sobrevivência nem a reprodução, tende a ser estável em média. Entendeu? Como o tic-tac no relógio. Imagine DNA com ter de bilhões de letras. A, T, C, G. De tempos em tempos, uma dessas letras muda e sem mutação. Se uma mutação ocorre a cada X anos, em média, e duas espécies diferem em N mutações genéticas, então é possível estimar com o tempo elas divergiram. Não sei se você entendeu. Vamos supor que se o ser humano e o chimpanzé diferem em 1, do DNA e a taxa de média de mutação em uma mutação por base 10 por ano, podemos estimar 6 milhões de anos. Enfim, é complicado explicar isso, velho. Eu não tô conseguindo explicar. E você vai ter vários tipos de relógios moleculares, né? Você vai ter o relógio de DNA nuclear, média de mutações em genes do núcleo, transmitidas por pai e mãe, mais lento e útil para divergências antigas, espécies, gêneros. Você vai ter o relógio mitocondrial, mtDNA, média de mutações do DNA das mitocôndrias, né? Transmitida apenas pela mãe, mais rápido, útil para a população humana recente. E você vai ter o relógio de cromossomo Y, média mutação do DNA Y passado de pai para filho. Ideia para rastrear linhagens masculinas, como o Gengis Khan. Enfim, a antropologia molecular entende quando as populações migram ou se separam através do relógio molecular, né? Enfim, o relógio mitocondrial, por exemplo, indica que os seres humanos modernos descendem de uma era mitocondrial que viveu há 150 mil anos na África. Mas essa era mitocondrial, ela teve mãe, tá? Ela teve avó, só pra te falar isso. O que eu falei aqui agora é antropologia molecular. Eles entendem quando populações humanas migram ou se separam, né? Através disso, eles entendem. É basicamente isso. Você também vai ter a filogenia, construir a árvore evolutiva entre espécies, determinar quando o lobo separar um dos cães há 30 mil anos. Enfim. Você vai ter epitemologia genética, rastrear a origem de vírus e epidemia, o relógio molecular do
CoV2 mostrou que o vírus começou a se diversificar no fim de 2019, por exemplo. Enfim, genes forense e arquivo genético datar restos humanos antigos com DNA degradado. Mas atenção, pessoal, o relógio molecular nem sempre é perfeito, tá? O ritmo das mutações pode variar de acordo com espécie, tipo de DNA, ambiente, pressão seletiva. Por exemplo, mutações vantajosas ou letais não seguem um ritmo neutro. Enfim, o ambiente, radiação, toxina, reprodução. Tipo de DNA, né, mitocôndria, muta muito mais do que o nuclear. Espécies, organismo com metabolismo mais rápido acumulam mais mutações, tá? Esse vídeo ainda não tem 28 minutos. Não sei se eu vou conseguir cumprir isso.